E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas. E hoje eu vim trazer um treino bem diferenciado para vocês. Vocês já ouviram falar no Kaatsu Training, ou treino de oclusão? Então, hoje eu vou falar sobre esse treino. Então, se você se interessou por esse vídeo, por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! No modelo de treinamento clássico de força, o indivíduo deve treinar com alta intensidade, caracterizado com cargas superiores a 65% de 1 RM. Isso promove comprovadamente o aumento significativo de força e hipertrofia muscular, através do estresse mecânico, do controle neuromotor, das demandas metabólicas e das respostas endócrinas. Porém, indivíduos que sofrem de algum tipo de doença osteoarticular, morbidades, processos pós-cirúrgicos ou lesões são incapazes de realizar esforços mais intensos. Assim, existem outras possibilidades de treinamento. Dentre as técnicas de treinamento, surgiu um método para potencializar os efeitos do treinamento clássico de força e hipertrofia, principalmente para essa população, que apresenta ganhos surpreendentes, que é o treinamento com oclusão vascular. Este método está relacionado à possibilidade de se obter bons resultados sobre o aumento da força e massa muscular decorrentes do treinamento com a utilização de baixas cargas externas, em uma intensidade de 20 a 50% de 1 RM. Porém, não substitui o treino convencional para as pessoas saudáveis. Até mesmo exercícios como a caminhada com oclusão vascular têm o benefício da hipertrofia, mas existem alguns cuidados a serem tomados, bem como protocolos a serem seguidos. Além disso, esse treinamento deve ter o acompanhamento de um profissional de educação física, lógico, para que este monitore os exercícios. É necessário saber quando, por quê, como fazer, quais objetivos e só por último decidir para quem será destinado esse tipo de treino. Tudo isso para que não ocorra problemas decorrentes do uso da oclusão vascular. O termo oclusão se refere ao ato ou ação de fechar e impedir o fluxo natural com um bloqueio ou fechamento proposital. Na medicina, seria o fechamento momentâneo de uma abertura natural do organismo. Assim, a oclusão vascular é uma técnica que consiste em bloquear o fluxo sanguíneo em determinada região, geralmente nas extremidades próximas de membros superiores ou inferiores. É uma estratégia bastante utilizada durante os treinos de hipertrofia. Nesse caso, o fluxo sanguíneo é bloqueado na região muscular a ser trabalhada com a intenção de potencializar os ganhos de massa muscular. Essa técnica foi desenvolvida pelo cientista e fisiculturista japonês Yoshiaki Sato na década de 60, através de testes com treinamento em isquemia feito nele mesmo. Foram várias as intervenções para determinar onde aplicar a pressão para reduzir o fluxo sanguíneo envolvido na musculatura trabalhada. Aos 25 anos, Sato sofreu um acidente rompendo alguns ligamentos e com fratura em alguns ossos. Como teria que ficar com a perna imobilizada e pensando que isso resultaria numa atrofia muscular, realizou exercícios leves com oclusão vascular feita por elástico na perna lesionada. Após 2 semanas, ele teve um diagnóstico médico surpreendente, que além de ter sido impedida a atrofia muscular, o músculo havia hipertrofiado também. Esses testes fizeram com que ele desenvolvesse o método de treinamento com oclusão vascular na Universidade de Tóquio, conhecido hoje mundialmente como Kaatsu Training. Atualmente existem diversos estudos que comprovam a eficiência deste método. Os estudos de Sato comprovam que o treinamento com baixas cargas associado à oclusão vascular apresenta a eficiência do aumento de força e hipertrofia muscular.
que é semelhante ao observado ao treino resistido com cargas elevadas. Apresentam melhores resultados quando foi comparado com os treinamentos com baixa intensidade sem oclusão. Nos exercícios de resistência, a intensidade de treinamento ou carga utilizada é considerada a variável mais importante. Essa variável geralmente é quantificada em função do peso máximo, que pode ser levantado em uma única vez. Estudos apontam que para estimular o ganho de força, a carga deve ser pelo menos entre 60% e 65% de 1 RM. E para hipertrofia, a carga gira em torno de 70% e 80% de 1 RM. Mas dependendo do caso, é inviável usar cargas como, por exemplo, em idosos, pois as articulações seriam muito sobrecarregadas. Nesse ponto, entra o treino com oclusão vascular, que tem resultados semelhantes ao treino clássico com cargas elevadas, mas utilizando cargas baixas. Basicamente, o método de treino consiste na realização de exercícios de baixa intensidade, onde a carga fica em torno de 20 a 30% de 1 RM, acoplado de um manguito colocado sobre a parte proximal dos membros superiores ou inferiores, onde uma adequada pressão é controlada e a área que é acoplada, o manguito deve ser precisamente apertado. O criador do método diz que os melhores e mais seguros níveis pressóricos estão entre 120 e 150 milímetros de mercúrio para membros superiores e algo em torno de 200 milímetros de mercúrio para membros inferiores. Ainda não são exatos os mecanismos pelos quais há o aumento de força nesse tipo de treino, mas o estresse metabólico provocado pela redução do fluxo sanguíneo parece ser muito eficiente para alavancar um menor estímulo tensional decorrente de uma carga de treino mais baixa. Os estudos demonstram que há uma maior ativação das fibras tipo 2 devido ao aumento das concentrações de lactato, obrigando o corpo a recrutar mais fibras no mesmo nível da geração de força, que são as fibras de contração rápida, onde há um estímulo do aumento dos fatores de crescimento, ou hormônio do crescimento, e aumento da síntese proteica. Tudo isso ocorre devido ao estresse metabólico que o torniquete com o manguito causa, acumulando sangue na musculatura trabalhada. Para a aplicação prática da oclusão vascular, geralmente se utiliza um manguito inflável com um manômetro acoplado, que pode ser colocado na parte proximal do braço ou da coxa. Manômetro é aquele reloginho que afere os milímetros de mercúrio, tá, pessoal? O equipamento funciona como um esfigmomamômetro, que é utilizado para a aferição da pressão arterial, porém com as medidas adaptadas que possibilitam um maior conforto e mobilidade para a execução do exercício. A pressão utilizada durante o exercício deve possibilitar a oclusão venosa total, mas não deve interferir no fluxo arterial. Este deve ser parcial. Eles são inflados seguindo um protocolo pré-determinado e colocados em posições precisas. Durante o exercício, podem desinflar, precisando de reajuste, e durante o intervalo entre as séries é comum a oclusão ser aliviada também. Lógico, né? Senão estoura o braço. A oclusão deve acontecer na porção proximal dos membros superiores ou inferiores, a um ponto preciso, onde o fluxo venoso é ocluído e não o arterial. Porém, pode ser utilizado garrotes, elásticos ou bolsas pneumáticas. Mas o ideal seria o manguito com o manômetro acoplado. A pressão pode variar entre 100 e 250 milímetros de mercúrio. As cargas variam entre 20 e 50% de 1 RM, com ou sem falha muscular. Pode ser realizado de 2 a 3 vezes por semana.
podem ser realizados de 1 a 3 blocos por exercício. Cada bloco pode durar 5 minutos e incluir de 2 a 4 séries, de 10 a 30 repetições, com 30 a 60 segundos de intervalos entre as séries com alívio da pressão. Após a aplicação do bloco, deve-se liberar a oclusão para a repercussão e recuperação e manutenção de uns 5 minutos de descanso de intervalo entre os blocos. Algumas observações importantes a serem feitas. Quando utilizar esse método, dê preferência para que seja acompanhado por um profissional de educação física, para que ele esteja monitorando a execução do exercício. O mecanismo para a geração de força e hipertrofia deste método não se dá por dano ou inflamações, mas por acúmulo de metabólitos. Portanto, há um limite no quanto se consegue estimular por sessão de treinamento. Mas esses dados ainda não são precisos, por isso a cautela na hora de aplicar esse método é fundamental. Até mesmo os exercícios aeróbicos com baixa intensidade, como caminhada, não promovem hipertrofia. Mas nesse caso, com a oclusão, tem resultado de hipertrofia. E foi comprovado isso em estudos. Em se tratando de volume e intensidade, ainda não há exatidão nas pesquisas. Só se tem informação que é melhor treinos acima de 8 semanas, de 2 a 3 vezes por semana e com um mínimo de 75 repetições por semana. As vantagens desse método. O treinamento muscular com restrição do fluxo sanguíneo com baixa intensidade pode induzir o mesmo aumento de volume muscular quando comparado ao treinamento com altas cargas. Em virtude das cargas baixas utilizadas, diminui-se o estresse sobre as estruturas não contráteis, como as articulações, tendões e ligamentos, sendo muito bom para pessoas que têm desgastes articulares. Exercícios de resistência menor com 50% de 1 RM são eficazes na hipertrofia muscular, associados com aumento de força, quando combinado com oclusão vascular. O treinamento de baixa intensidade com oclusão deve ser visto como um método de programa de treinamento para idosos saudáveis, atletas jovens e também para a reabilitação pós-operatória. Quando se faz movimentos compostos ou exercícios biarticulares, os ganhos não são só na musculatura-alvo que contém a oclusão vascular, mas também na musculatura que não estava em isquemia, como por exemplo o peitoral no supino. Porém, os ganhos são menores quando comparados ao treino convencional. Melhoras nas concentrações séricas de metabólitos responsáveis pela formação óssea, contribuindo para o aumento da densidade mineral óssea, principalmente sendo benéfico para os idosos. Se utilizado com pressões relativamente baixas, por exemplo, entre 50 e 150 mm de mercúrio, é potencialmente útil para aumentar a força e resistência sem causar desconforto. Melhora do VO2 em treinamento resistido em isquemia. Melhora do desempenho aeróbico e anaeróbico em atletas em treinamento intermitente com hipóxia. Na reabilitação, sua prática minimiza o estado de atrofia muscular em situações de lesões como imobilização, sendo considerado um excelente método no auxílio da reabilitação pós-cirúrgica de ligamento cruzado anterior do joelho. Há um significativo efeito na redução da pressão arterial após a prática do treinamento de força com oclusão vascular, tanto em pessoas que têm pressão arterial normal, quanto em pessoas hipertensas. Deve-se tomar muito cuidado. Desvantagens. O efeito prolongado da isquemia ao músculo pode levar à necrose do tecido muscular ou à formação de trombos.
Por isso que deve-se respeitar as diretrizes do uso à risca, para que não ocorra esses efeitos, né? Ou não ocorra risco. A maneira mais segura de se realizar esse treinamento ou esse método de treinamento é com manguitos infláveis. Mas como é difícil de se conseguir esse material, muitas vezes são usados elásticos que têm como fator limitante a impossibilidade de aferir com exatidão a pressão exercida, o que aumenta consideravelmente o risco de lesões e outros efeitos nocivos. Sem os manguitos com o relógio para aferição da pressão exata, a aplicação desse método pode ficar desigual em ambos os lados dos membros que forem aplicados. Por isso, corre-se o risco do método dar errado. Nem todas as pessoas suportam esse tipo de treinamento devido ao estresse metabólico. Quem tem baixa tolerância à sensação de cansaço e dor, o método não se adapta muito bem. Alguns efeitos colaterais podem surgir, como hemorragia subcutânea, dor extrema, dormência, coceira, sensação de frio e, de formas mais raras, danos cardiovasculares. Ainda não se tem conhecimento se esse método, que provoca o aumento da pressão, pode gerar algum tipo de hipertrofia cardíaca a longo prazo, como ocorre em hipertensos. Conclusão, pessoal. Podemos perceber que o treinamento com oclusão parcial do fluxo sanguíneo, o Kaatsu Training, pode ser um importante recurso no ganho de força e hipertrofia e proporcionar um treinamento com cargas baixas que, consequentemente, não sobrecarrega as articulações, além de proporcionar o resultado semelhante aos treinos convencionais de hipertrofia. Recomendado para diferentes públicos, este método de treino oferece mais vantagens do que desvantagens, usado sozinho ou em conjunto com outras modalidades esportivas, desde que sejam obedecidos os parâmetros para sua aplicação. No entanto, apesar de ser um método útil e seguro para ganho de volume e força muscular, é necessário ter cautela, pois vários pontos merecem atenção, como dor e desconforto durante o treinamento devido ao manguito e aos possíveis efeitos sobre a circulação devido à oclusão. Acima de tudo, o Kaatsu Training não é melhor que o método convencional de treinamento de alta intensidade. Ele é tão bom quanto, ou seja, é apenas mais uma técnica utilizada pelos professores de educação física como uma ferramenta de trabalho, dependendo do objetivo para quem e por quanto tempo a ser aplicado. Assim, devemos ficar atentos para todas as questões elucidadas que eu passei aqui nesse vídeo, exatamente para que este método funcione e seja usado de forma inteligente na hora necessária. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham sido úteis essas informações para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos e se inscreve no canal, que é nóis, valeu, obrigado.